Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cálculo 2. Eu sou o professor Lucas Belo e na aula de hoje vamos estudar integral indefinida. Eu vou apresentar para vocês também duas técnicas de integração que estão diretamente ligadas à integral e diferenciação como processos inversos. Então, essas duas técnicas são a integração por substituição e a integração por partes. Estou aqui com o livro do James Stewart, Cálculo Volume 1, e nós vamos utilizar as seguintes partes do livro hoje. Aqui, no capítulo 5, nós vamos para a seção 5.4, fala de integrais indefinidas, depois eu vou apresentar a seção 5.5, que é a regra da substituição. E depois, no capítulo 7, que trata das técnicas de integração, eu vou falar da seção 7.1 de integração por partes. Depois, outras técnicas serão abordadas. Então, vamos lá. Eu selecionei alguns trechos do livro para ficar um pouco mais resumida essa apresentação e, quando for necessário, eu vou para cada uma das partes lá do livro especificamente. Já vou deixar aqui preparado uma parte que a gente vai precisar. Então, aqui está a seção 5.4 de integral indefinida. Então, vamos lá, vamos recordar o que é a integral definida para a gente entender o que é a integral indefinida. A gente usou como motivação para a integral definida o conceito de área. Não precisa ser exclusivamente a ideia de área, foi um contexto de motivação para o nosso estudo. Mas o que a gente percebeu é que quando a gente calcula uma integral definida, a gente encontra como resposta um número. Então, destaquei isso aqui para vocês. Ó, a integral definida é um número. Por que é um número? Porque quando a gente está com a integral de a até b de uma função f de x dx, a gente viu que, para calcular isso, nós precisamos encontrar uma primitiva da função. Quem que é essa primitiva? É a função f de x, de forma que, quando eu derivo a função f, eu encontro a função f que está no integrando. E aí, como que eu calculo a integral definida? Eu pego essa primitiva e aplico ela nos extremos de integração, no intervalo de integração, nos extremos do intervalo de integração, que é de A até B. Então, eu aplico f em B menos f em A, que é o que está aqui. Isso daqui é o valor numérico da função primitiva em B, menos o valor numérico da função primitiva em A. Então, essa operação vai nos dar como resposta um número. A integral definida, portanto, é um número. E o que é a integral indefinida? A integral indefinida, ela vai ser uma família de funções. Então, agora a gente está com a mesma notação anterior, mesmo símbolo de integral, mas observem que nós não temos extremos de integração, intervalo de integração. Essa integral não está sendo calculada no intervalo AB. Então, nós queremos apenas descrever qual é a primitiva dessa função aqui. Então, o símbolo de integral aqui agora está fazendo esse papel. Calcular, resolver esta integral é encontrar a função que, quando derivada, dá a função do integrando. E nós não vamos encontrar uma única função, nós vamos encontrar uma família de funções. Por quê? Se a gente tem uma primitiva já conhecida, f de x, se eu adicionar qualquer constante a essa primitiva, que é esse mais c aqui, onde c pertencente aos reais é uma constante, um número real qualquer, a gente verifica que ainda continua sendo uma primitiva. Por quê? O conceito de primitiva é uma função que, quando derivada, dá a função do integrando aqui. Então, se eu derivar essa f de x mais c, a f já é uma primitiva e a derivada de c dá zero, porque a derivada de constante nós sabemos que dá sempre zero. Então, derivando essa f de x mais c, nós encontramos f' mais a derivada de c, que é zero, então fica só f'', e como f' é uma primitiva, a sua derivada é igual a f'. Então, nós temos a resposta para essa integral como sendo uma família de funções. Qualquer constante que nós adicionarmos ainda continuará sendo uma resposta para aquela integral.
ok? Então, a gente representa dessa forma com essa constante mais c. Isso é integral indefinida. É a integral indefinida na resposta da pergunta: qual é a primitiva para essa função que estamos integrando? A resposta é uma família de funções. Beleza. A integral indefinida estabelece a conexão entre integrais e suas primitivas, a família de funções, como processo inverso entre integração e diferenciação. Vamos entender isso. Novamente, a função que a gente já vem utilizando. Estou fazendo tudo relacionado a essa mesma função para vocês observarem a ascensão do conhecimento, cada vez ganhando mais ferramentas para a gente analisar qualquer função, e eu estou fazendo essa análise sempre vinculada à função f de x igual a x ao quadrado, para a gente observar esses aspectos na mesma função. Então, se eu tiver essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, a integral dessa função, f de x dx, é a integral de x ao quadrado dx, porque essa é a lei de formação da minha função. Nós já vimos, na aula passada, utilizando um processo investigativo de se perguntar qual função eu devo derivar para encontrar como resposta x ao quadrado, que é a função do integrando, nós observamos que x ao cubo sobre 3 serve como resposta, porque a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. E aí, como aqui nós estamos com uma integral indefinida, nós adicionamos essa constante c para obter uma família de funções como resposta dessa integral. Para a gente conferir isso, basta a gente derivar essa resposta que a gente encontrou, e se a gente voltar em x ao quadrado, então a integração de fato está correta. Então, f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais c é uma família de primitivas de f de x igual a x ao quadrado. Pois, conferindo aqui, ó, f é a derivada de x ao cubo sobre 3 mais c, que é a derivada de x ao cubo sobre 3 mais a derivada de c. A derivada de x ao cubo sobre 3 é 3x ao quadrado sobre 3, e a derivada de c é 0. Fazendo uma simplificação entre esses 3 aqui, que está multiplicando e dividindo, nós obtemos x ao quadrado, que é exatamente a função do integrando f de x igual a x ao quadrado. Então, esse exemplo ele já nos dá, inclusive, uma técnica para a integração de funções polinomiais, quando a gente tiver f de x igual a x elevado a n. Por quê? Porque o mesmo processo que nós fizemos para x ao quadrado vai valer para qualquer expoente n. Porque a gente sabe como derivar x elevado a n. É n vezes x elevado a n menos 1. Então, o expoente vem multiplicando a função e o grau polinomial cai. Então, pensando no processo inverso, a gente agora vai subir o grau para fazer a integração. Então, a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1, porém, nós temos que dividir por n mais 1 para quando formos fazer o processo inverso, eliminar esse denominador, mais a constante c para encontrarmos a família de funções. Verificando, derivar isso daqui é a derivada de x a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isso é n mais 1 vezes x elevado a n sobre n mais 1, porque a derivada de c dá 0. Simplificando n mais 1 com n mais 1, nós encontramos x elevado a n, que é a função do integrando. Então, temos aqui também uma técnica para a integração de funções polinomiais. Sempre vai seguir essa regra aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Já que integral e diferenciação são processos inversos, uma tabela de integrais indefinidas, ela vai estar vinculada a conhecer as derivadas de algumas funções também. Então, conhecendo as derivadas, nós conhecemos as integrais pelo processo inverso. Então, essa tabela aqui, ela está aqui no livro. Vamos identificar aqui a página para que vocês precisarem aprofundar. Está aqui, ó, tabela de integrais indefinidas, na página 361. Nós temos essa tabela aqui com a integral de várias funções. Vamos ver aqui quais funções nós temos. Primeiro, essas duas primeiras aqui são propriedades importantes, ó. Se a gente tem integral de uma constante c vezes f de x dx, então essa constante pode vir para fora da integral. Por quê? Porque a gente está multiplicando essa função, essa constante ela não depende da variável x,
que é a variável de integração aqui nesse caso, e a gente pode ter essa constante aqui para fora da integral. E se a gente estiver fazendo a integral de uma soma ou de uma subtração que seja de funções, a gente pode separar em duas ou mais integrais, né? Aqui está f mais g. Poderia ser a soma de mais funções, a gente pode separar uma integral para cada função. E se a gente tem uma constante, integral de k dx, a gente só tem a integral de uma constante, fica k vezes x, porque a derivada de k vezes x em relação a x é k. E aí volta na nossa função constante aqui, k, sempre adicionando c para a gente encontrar uma família de funções na integral indefinida. Então tem aqui, ó, a integral de polinomial, que eu acabei de comentar com vocês. Integral de x a n é x a n mais 1 sobre n mais 1, mais c. Claro, para n diferente de menos 1, porque senão a gente anularia aqui este denominador. A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, isso pela regra de derivação, que a derivada do ln de x é 1 sobre x. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, sabemos disso também pela derivação. E assim nós temos várias outras, inclusive as integrais trigonométricas também. Por exemplo, a integral do seno é menos o cosseno. Por quê? Porque derivar o cosseno dá menos seno. Então, esse sinal de menos aqui, junto com o menos do resultado da derivação do cosseno, volta em mais seno. E a integral do cosseno é igual ao próprio seno, porque derivada do seno é o cosseno. Aí nós temos a integral de secante ao quadrado, que é a tangente, porque a derivada de tangente é secante ao quadrado, e assim várias outras. Então, aqui fica o alerta para recordar as técnicas de derivação também, para que esteja em dia também a tabela de integração. Sabendo derivação, fica com certeza mais fácil estabelecer essa conexão. Então, aqui como exemplo, a gente quer encontrar a integral indefinida dessa função aqui, ó, 10x² menos 2 secante ao quadrado de x dx. Como é que nós vamos calcular essa integral? Primeiro, observe que nós temos duas funções aqui, essa polinomial 10x² e essa trigonométrica aqui, menos 2 secante ao quadrado de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar uma integral para cada uma dessas funções. Então, eu separei na integral de 10x² menos 2 secante ao quadrado de x. Então, aqui, ó, a constante 10 já veio para fora da integral e ficou só a integral de x² dx. E a constante menos 2 também já veio para fora da integral e ficou só a integral de secante ao quadrado de x dx. Repete o 10, integral polinomial. Se é x², eu devo subir o grau, x². Mas aí eu devo dividir por 5 também, porque quando eu for fazer o processo inverso, eu tenho que simplificar esse 5. Então, a integral de x² é x² sobre 5. Menos 2, está repetido aqui, e a integral de secante ao quadrado é a tangente de x, porque quando eu derivo tangente de x, dá secante ao quadrado. Resolvi as duas integrais, eu adiciono a constante c. Por que eu adicionei uma constante só, sendo que eu tenho duas integrais? Cada uma dessas integrais vai gerar uma constante, e somando essas duas constantes, eu tenho uma constante só. Então, está representada aqui como uma constante só, para a gente ter a resposta final. Fazendo simplificações, o 10 com 5 dá 2, e repete o menos 2 tangente de x mais c. Beleza? Então, a aplicação de algumas propriedades e a resolução de integral pela tabela que foi apresentada. Agora, nós vamos para as técnicas de integração. A primeira técnica que eu vou apresentar é a regra da substituição, mas primeiro eu queria dizer o seguinte para vocês. Ó, existem muitas técnicas de integração que foram desenvolvidas usando métodos algébricos para resolver casos específicos. Nesta aula, nós vamos aprender duas técnicas de integração que estão diretamente relacionadas ao entendimento da integral como operação que desfaz o processo de diferenciação. Então, a primeira dessas regras é a regra da substituição. A regra da substituição para integração desfaz a regra da cadeia, da diferenciação. Então, vocês aprenderam lá em derivada a fazer a regra da cadeia. E agora nós vamos desfazer esse processo da regra da cadeia a partir da regra de substituição. Você se lembra da regra da cadeia? Para a gente recordar, é o seguinte:
Se eu tenho uma composta de funções aqui, ó, uma f de g de x, e eu quero derivar isso, fica a derivada de f aplicada na função g vezes a derivada da função g. Então, algumas pessoas costumam dizer assim, é a integral da casca aplicada no miolo, né? Pensa na casca como uma função f e o miolo como sendo a função g. Então, você deriva a casca e aplica no miolo vezes a derivada do miolo. Derivada de f aplicada em g vezes a derivada de g. Se a gente aplicar a integral dos dois lados aqui, nós temos o seguinte, a integral de f' de g de x vezes g' de x dx, isso vai ser integral de f de g de x'. Então, aqui eu fiz uma inversão, ó. Eu peguei este lado da igualdade e trouxe para cá, e eu peguei este lado aqui da igualdade e trouxe para cá, só para a gente chegar no resultado final já apresentando a regra da substituição. Só que isso daqui, ó, é a integral de uma derivada. Nessa segunda parte aqui da igualdade, nós temos a integral da derivada. Como integral e diferenciação, né, a derivação, são processos inversos, aqui nós vamos obter como resposta a própria f aplicada em g. Então, é o que eu tenho aqui depois da igualdade, ó, f aplicada em g de x. E já adicionei a minha constante porque eu resolvi essa integral aqui. E essa outra integral ficou da mesma maneira, f' de g vezes g' dx. E agora a gente vai fazer uma substituição do seguinte tipo. Nós vamos chamar de u a função do miolo, a função g de x. Derivando essa função u em relação a x, du dx é a derivada de g em relação a x, então é g' de x. E agora a gente pode escrever essa diferenciação de u como sendo g' de x dx, como se eu multiplicasse, a grosso modo é como se eu fizesse uma multiplicação cruzada aqui. Então, du é igual a g' de x dx. E a gente volta lá para a nossa integral. Então, voltando aqui para a integral, ó, no lugar de g' de x dx, eu vou trocar por du, está aqui. E no lugar de g de x, eu vou trocar por u. Então, fica integral de f' de u du. Só que, novamente, eu estou integrando uma derivada, que é f'. Então, integrar uma derivada é como se a gente desfizesse o processo, e isso vai dar a própria função f aplicada em u. Então, isso dá f de u mais c. Vamos entender isso utilizando um exemplo. O que a gente precisa entender para aplicar a regra da substituição? Nós vamos aplicar a regra da substituição quando a gente identificar que no integrando nós temos uma função e a gente consegue observar a derivada daquela função também lá no integrando. E aí vai ficar mais fácil entender aqui como um exemplo. Ó. Nós queremos calcular a integral de 6x² vezes 2x³ menos 1 elevado à 7ª potência dx. O que acontece? Olha para essa função que está dentro do parêntese aqui, ó, 2x³ menos 1. Observem que se a gente derivar essa função, quanto que dá essa derivada? Derivada de 2x³, o 3 vem multiplicando 2, então isso dá 6 décimo grau x². 6x² e a derivada de menos 1 dá 0. E o 6x² está exatamente aqui, ó. Nós observamos a derivada deste parêntese aqui como 6x². Então, nós vamos chamar de u essa função que nós encontramos a derivada dela aqui também. Então, eu vou chamar de u 2x³ menos 1. O que acontece quando eu derivo u? Du dx é 6x² e a derivada de menos 1 dá 0. Então, du dx é 6x². Fazendo, a grosso modo, uma multiplicação cruzada aqui, du é igual a 6x² dx. Então, essa parte aqui da integral, ó, o 6x² junto com o dx, vai virar du. Esse parênteses vai virar u elevado à 7ª potência. Então, essa integral virou u elevado à 7ª du.
Como é que eu faço essa integral? Integral polinomial. U elevado a sétima, eu vou subir o grau, U elevado a 7 mais 1, e vou dividir por 7 mais 1 mais C. Isso dá U elevado a 8 sobre 8 mais C, porém a minha integral era em relação a x e não em relação a U. Então eu volto para a minha variável original. U elevado a 8 é 2x ao cubo menos 1 elevado a 8. Eu volto à minha substituição de U, aqui, ó, que é originalmente 2x ao cubo menos 1. Nossa resposta final é 2x ao cubo menos 1 elevado a 8 sobre 8 mais C. Se nós derivarmos isso daqui, nós vamos encontrar como resposta a função que está no integrando. Ok? Então, antes da gente passar para a integral por partes, eu vou mostrar aqui para vocês no livro essa parte da integração, dessa técnica da integração por partes. Aqui, ó. A regra da... a regra da substituição, depois que a integração por partes. Na regra da substituição, o exemplo que eu mostrei para vocês, a gente conseguia identificar exatamente a derivada de U, como sendo 6x ao quadrado, estava exatamente essa derivada aqui. Nem sempre a gente precisa encontrar exatamente, ó. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Este exemplo, o exemplo 1, está na página 369. No final dessa página, nós queremos encontrar a integral de x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Observem que, se a gente pegar esse argumento do cosseno aqui, que é x à quarta mais 2, e derivar, quanto que dá essa derivada? A derivada de 2 dá 0, e a derivada de x à quarta dá 4x ao cubo. Apesar de ter o fator 4, o x ao cubo está identificado aqui, ó. E esse 4 a gente dá conta dele. Olha só como é que a gente faz. Eu vou usar U igual a x à quarta mais 2. Derivando isso, dá 4x ao cubo dx. A derivada de U dá 4x ao cubo dx. E eu passo esse 4 dividindo pelo du. Que aí eu vou ter exatamente o x ao cubo dx. Então, x ao cubo dx é du dividido por 4, ou 1/4 de du. E aí eu volto na minha integral, ó. No lugar de x ao cubo dx, que é o início e o final da integral, eu vou substituir por 1/4 de du. X ao cubo dx virou 1/4 du. Está aqui, ó. E o cosseno é cosseno de u, porque eu usei isso daqui como substituição. Cosseno de u. Esse 1/4 pode sair da integral, está aqui, e fica a integral de cosseno de u du. Pela tabela que nós vimos, nós sabemos que a integral de cosseno é o seno, porque quando eu derivo o seno, volta no cosseno. Então, isso fica 1/4 do seno de u, que está aqui, ó. Resolvi a integral? Mais c, constante. Só que a minha integração é em x, não é em u. Então, eu volto para a variável x, substituindo o seno de u, voltando para seno de x à quarta mais 2, que é o valor que nós substituímos para u. Resposta final, 1/4 de seno de x à quarta mais 2, mais c. Então, ó, observe que no estágio final, retornamos para a variável original x. Então, aqui, ó, é importante esse pedacinho final aqui, ó. A ideia por trás da regra da substituição é substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Isso é obtido mudando-se da variável original x para uma nova variável u, que é uma função de x. Dessa forma, no exemplo 1, substituímos a integral de x ao cubo de cosseno de x à quarta mais 2 dx pela mais simples 1/4 da integral de cosseno de u du. E no final, a gente volta para a variável x. O desafio principal no uso da regra da substituição é descobrir uma substituição apropriada. Você deve tentar escolher u como uma função no integrando cuja diferencial também ocorra, exceto por um fator constante. Como eu disse para vocês, vocês devem escolher uma função para ser a u, de forma que vocês consigam identificar a derivada dessa função lá dentro do integrando também. E aí a substituição ocorre naturalmente. Aqui vocês têm na continuidade outros exemplos que eu sugiro que vocês deem uma olhada. Agora nós vamos para a segunda técnica, que é a integral por partes, que ela desfaz uma outra regra de diferenciação, uma outra regra de derivada, que é a regra do produto. Você se lembra da regra do produto? Novamente, recordando. Qual que é a regra do produto? Se eu tenho a multiplicação de duas funções, f vezes g,
Derivar isso é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, integrando esses dois lados aqui, novamente eu fiz uma troca, eu integrei a integral do segundo lado primeiro, está aqui, é igual à integral do primeiro lado. Novamente, na segunda parte da igualdade, nós temos a integral de uma derivada, então isso dá a própria função, porque são processos inversos, se anulam, então isso dá f de x vezes g de x, aqui, ó. E nós temos a separação de uma integral para cada uma dessas funções aqui que estão sendo somadas. A integral de f de x vezes g' de x dx, mais a integral de f' de x vezes g de x dx. E aí, o que foi feito? A gente deixou uma integral aqui desse lado, a integral de f g' dx, e passou essa outra integral para lá como menos. Por quê? Com essa outra notação aqui, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Nós vamos usar a função f como sendo u e a função g como sendo v. Então, se u é f de x, du é f' de x dx, a derivada de u em relação a x. E a derivada de v em relação a x é g' de x dx, está aqui. Então, essa última igualdade aqui, ó, ela pode ser escrita dessa maneira. A integral de f, quem que é f? É u. G' de x dx. O que é g' de x dx? Ó, é dv. Então, a integral de u dv, isso é igual a u vezes v, que é f vezes g, menos aqui, a integral de f' g dx. Mas o que é isso? G é a função v, está aqui. E o que é f' dx? Aqui, ó, f' dx é du. Então, está aqui o du. Fica um pouco complicado de entender assim? Então, vamos aplicar no exemplo para a gente verificar essas substituições aí da integração por partes. Primeiro, vamos entender qual que é a ideia por trás da integração por partes. Vou mostrar aqui no livro para vocês. Tá? Aplicações de integrais. Está bem aqui na frente. Deixa eu chegar lá. Página 420. Técnicas de integração. Ok. Integração por partes. Aqui vai ter o que eu acabei de mostrar para vocês, que é o processo para encontrar esse método aqui para aplicação da integração por partes. Aí aqui tem um exemplo, que é o que eu estou fazendo com vocês. E o que eu quero observar para vocês é o seguinte, ó. Nosso objetivo, ao usarmos a integração por partes, é obter uma integral mais simples que aquela de partida. Então, o que a gente deve fazer é utilizar como substituição essa parte aqui que eu quero chegar para vocês. Ó. Em geral, ao decidirmos sobre uma escolha para u e dv, geralmente tentamos escolher u como sendo uma função f de x que se torna mais simples quando ela é derivada, ou ao menos não mais complicada. Então, nosso objetivo é escolher como u a função que vai ser simplificada ao ser derivada. E o que sobrar é o que vai ser o nosso dv. Beleza? Então, vindo para cá para o nosso exemplo, ó, a gente quer encontrar a integral de x vezes seno x dx. Qual dessas duas funções vai ficar mais simples ao ser derivada? A função x ou a função seno de x? Nós sabemos que a derivada de x dá 1. E a derivada de seno dá o cosseno. Então, a derivada do seno permaneceu ainda no universo trigonométrico. E a derivada de x virou uma constante, que é 1. Então, com certeza, é mais simples a gente escolher como u a função x. Então, aqui está a escolha, ó. U é a função x. E dv é o que sobra acompanhado de dx. Então, dv é seno x dx. Aqui, ó, dv é seno x dx. O que eu tenho embaixo foi obtido. Isso daqui foi escolha. U igual a x foi escolha. dv igual a seno x dx foi escolha. Como consequência, se u é igual a x, quanto que dá a derivada de u? A derivada de u é a derivada de x, que dá 1 dx. Por isso que eu escrevi só o dx aqui.
Se dv é seno x dx, nós temos que pensar no processo inverso. Se dv é seno, quem é v? Quem é a função que eu derivei para dar seno? A função que eu derivo que dá seno é menos o cosseno de x. Então, nós obtivemos aqui agora v. E aí a gente vai escrever no formato integral de u dv. Então, essa integral de x seno x, ela fica como sendo a integral de u dv, que aplicando a fórmula da integração por partes, isso é u vezes v menos a integral de v du. Mas quem é u? É x, está aqui. Ó. Quem é v? É menos cosseno x, que a gente obteve aqui. Ó. Menos a integral de v du. Quem é v? É menos o cosseno de x. Quem é du? É o próprio dx. Está aqui. Ó. Então, resolvendo agora essa parte, nós temos x vezes menos cosseno de x, que dá menos x cosseno x. Esse menos da fórmula com esse menos do cosseno vira mais a integral de cosseno de x dx. Então, vou repetir, menos x cosseno x está aqui. Quanto que dá a integral de cosseno? É seno, mais seno x, mais c, que é a constante para a gente encontrar a família de funções. Então, aqui, o objetivo para aplicar a integração por partes é a gente conseguir escolher como função u uma função que vai ficar mais simples ao ser derivada. Observe que a gente não conseguiria utilizar a regra da substituição aqui. Por quê? A gente não encontra uma função e a sua derivada aqui de imediato. Por exemplo, se eu escolhesse como função para substituição a função x, que está aqui dentro do argumento do seno, a derivada de x daria 1 dx. E eu tenho dx aqui, mas esse x ficaria sobrando, ele não apareceu na derivação. Se fosse seno de x ao quadrado, aí eu escolheria u como sendo x ao quadrado, e a derivada de x ao quadrado daria 2x dx. E aí o x dx aparece aqui, e o 2 é só a gente dividir por 2 e daria certo. Então, se fosse seno de x ao quadrado, a melhor estratégia aqui seria a integração por substituição. Mas, nesse caso, a integração por partes é que deu conta deste problema. Ok, pessoal? Então, agora com essa aula, nós aprendemos algumas técnicas e nós vamos exercitar a partir de uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Espero que tenha sido uma boa aula. Abraços e até a próxima.